Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Hoje vamos conversar sobre as cotas raciais. Os nossos convidados são a professora da UERJ, Kátia Antônia da Silva, pró-reitora de Políticas Assistenciais Estudantis da UERJ, Denise Góes, servidora técnica administrativa da UFRJ e coordenadora da Câmara de Políticas Raciais, e Altair Fernandes, professor do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês para esse tema tão importante e atual que a gente precisa discutir. Eu gostaria de começar com a Denise, uma análise sua, Denise, em relação a essas fraudes, das cotas. Isso atrapalha todo o processo de conscientização do racismo estrutural na sua avaliação? Não. Na minha opinião, não atrapalha, não. Muito pelo contrário. Eu acho que existe toda uma engrenagem da sociedade em relação a esse assunto, e quem está sempre no mundo, quem sempre esteve no mundo do privilégio, tem muita dificuldade de entender e de relacionar com essas novas mudanças em relação às políticas públicas para a comunidade negra. Então, assim, eu, inclusive, posso te dizer com toda sinceridade que eu ando meio sem paciência em relação a isso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico. Eu acho que não há como mais voltar ao passado em certas justificativas. O fato está colocado, a política de cotas está aí, as políticas públicas só tendem a avançar e as universidades, através de seus servidores, professores e discentes, estão fazendo o seu papel histórico de lutar pela manutenção dessas políticas. Então, na minha opinião, não existe nada que atrapalhe. O que atrapalha é o velho privilégio branco de achar que nós estamos reivindicando demais e que a sociedade nunca, que a gente tem que esperar uma reforma curricular da educação, desde quando eu era criancinha, para que a gente possa garantir as políticas públicas nesse país. Então, eu não acho que atrapalha, não. Muito pelo contrário. Perfeito. Altair, qual que é a sua opinião? Por parte. Eu acho que não é sim, não, nem 8, nem 80. Eu acho que precisamos ter muita compreensão de que essa é uma questão muito mal colocada e da forma com que isso bate na mídia, na imprensa, muitas das vezes ressalta muito mais o lado negativo do que o lado positivo das ações afirmativas. E concordo com a Denise no sentido positivo, na medida que pode potencializar se essas fraudes forem colocadas em debate, programas como esse e outros, entendeu? E não apenas aparecer como um lastro fantástico de quantitativo negativo, em que não se dá oportunidade de se discutir quais são os benefícios e os mecanismos que as instituições estão aperfeiçoando para poder realmente efetivar a política de ação afirmativa via sistema de cota. Então, depende muito de como a questão é colocada e quem são esses interlocutores, que estão colocando a questão e de que forma. Porque dependendo de como a mensagem é passada, o imaginário social brasileiro ainda é um imaginário permeado pelo racismo institucional, pelo racismo estrutural, e quando toda vez que coloca uma questão ligada a negro, a mulher negra, ao povo negro, é polêmico. É uma questão complicada e as pessoas não têm paciência de discutir. Então, concordo num aspecto positivo, nesse sentido de que permite que a gente possa estabelecer esse tipo de debate. Kátia, qual que é a sua opinião em relação a isso? A UERJ, ela foi a primeira universidade no Brasil a implementar o sistema de cotas em 2003, a partir de uma reivindicação do movimento social junto à LERJ, e aí foi implementado. Hoje, a UERJ ela vive uma nova etapa, que é a etapa da implementação da Comissão de Heteroidentificação. Por quê? Porque, segundo a legislação mais recente que nós temos, desde a primeira, desde a de 2001 até a mais recente, que é a 8121, trata da questão das cotas raciais por meio da autodeclaração. E aí, o que acontece? Essa questão das fraudes, elas aparecem para nós como uma questão de tensão. E aí eu concordo com Denise, assim, no primeiro lugar, a questão do sistema de cota foi um grande avanço histórico no sentido de garantir o direito numa sociedade desigual, numa sociedade historicamente, a forma como foi colonizado, a forma relacionada
a toda uma precarização do povo negro, do povo indígena. Então, assim, é um passo extremamente importante que a sociedade inteira dá e que o papel das universidades, né, enquanto instituições importantes na formação dos empregos, na formação da ciência e da tecnologia, de estar também recebendo esse povo negro na universidade. E aí, o que acontece? O que acontece, então, Sérgio, é que a gente, enquanto Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos passando esse momento de uma discussão interna da questão relativa à implementação da Comissão de Étnico-Identificação. E volta e meia, essa discussão das fraudes, elas vão aparecer. E aí eu concordo com a Denise, porque essa questão ela aparece muito mais no sentido de tumultuar e de negar a importância do sistema de cotas do que muitas vezes para reafirmar. Né? Por quê? Porque o sistema de cota é um sistema que deu certo, um sistema que, eu concordo com a Denise, com o Odair, é um sistema que deu certo, é um sistema que hoje nós temos em cursos como medicina, em curso do direito, odontologia, uma presença negra, uma presença ainda que pequena, mas também de etnias indígenas. Então, isso é um passo histórico na nossa sociedade. A questão das fraudes, portanto, ela atrapalha muito mais no sentido discursivo, porque para aquelas, enfim, aquelas instituições, como é o caso da UERJ, em que a gente está travando esse debate da implementação do sistema de cotas, já tivemos uma audiência pública, nós tivemos também um conselho universitário, isso está sendo discutido internamente, nós vamos ter outra audiência pública, mostrando a importância que é a garantia de instrumentos que sejam instrumentos mais específicos, que garanta, de fato, que o sujeito de direito, né, o menino negro, tenha acesso de fato, porque só o fato de estar na lei não garante a entrada. É necessário melhorar os mecanismos para essa entrada. E muitas vezes na mídia isso aparece o tempo todo, essa discussão das fraudes, como se essa fosse a discussão mais importante. Quando a discussão mais importante é pensar na melhoria da permanência desse aluno, da entrada desse aluno. Nós temos, por exemplo, na UERJ, cursos que, o sistema de cotas, a maioria das vagas não são preenchidas. Então, a gente tem que fazer essa reflexão, por que não são preenchidas, entende? Então, assim, são coisas... É uma complexidade muito grande, tá? Entendi. Não, entendi corretamente. Agora sim, Denise, é lógico que todos vocês pontuaram muito a questão de como isso é mostrado na mídia e como isso aparece, que podem ter ganhos ou não, né? A gente teve agora casos recentes, tanto na USP quanto na UNB de Brasília, né? Eu queria uma análise sua, Denise, em relação a como que você observou o tratamento do assunto na mídia em relação, por exemplo, na USP, um aluno de Relações Internacionais que era suspeito de fraude, ele alegou ter baixa renda, enfim, foi expulso, né? Ele disse que tinha ascendência negra, ele foi expulso. Lá também na UNB, né? Um outro teve o diploma cassado, enfim, foi expulso também. Como é que você analisa esse processo, então, Denise? De que forma que essas informações chegaram a ser veiculadas e o quanto que isso representa de prejuízo, né, para a questão das cotas? Olha, veja bem, a mídia é muito tímida, porque, na verdade, a gente ainda não tem a unanimidade no sentido de ter nenhum veículo de informação totalmente favorável a esse processo de ações afirmativas, porque existe a discussão. Existia das cotas sociais, das cotas raciais, e nessa confusão toda não existe uma tendência de uma mídia que retrate verdadeiramente o que acontece em relação ao que a Kátia falou, da discussão do acesso, da manutenção. Não é só entrar, tem que haver o acesso e a permanência desse aluno nas universidades. Mas quando isso chega para nós, que já estamos na universidade há muito tempo, empalmando essa luta, isso chega como um estímulo. A gente pensa que não, mas esse caso desses alunos da UNB, eles estão rolando desde 2017. Nada acontece dessa forma que a gente acha. E precisou-se de coragem política da reitora da UNB para fazer isso. Porque esses alunos ainda têm o direito de
entrar na justiça comum, de recorrer desse processo. Quando existe uma banca examinadora de verificação, quando essa banca diz que esse aluno não atende aos critérios da Lei 12.711, isso deveria ser considerado como fato. Ele não atende. Ele dá uma FRJ, ele passa por uma comissão, ele passa por uma recursal, que se ratificar dessa opinião, esse aluno está fora dessa vaga. Então, para nós, cai como um bálsamo que algumas universidades estejam tomando atitudes ofensivas dessa natureza, porque a gente sabe que tudo se relaciona e tudo é contra a esse processo. A sociedade que se diz não racista ainda, que só porque toma café com a gente, só porque bate nas nossas costas, acha que o nosso processo de reivindicação, de luta política por essas vagas, é um processo que pode ser manuseado pela justiça comum. Quando as universidades, principalmente o UFRJ, têm que fazer valer sua autonomia universitária e tomar providências enérgicas em relação a essas fraudes. Na UFRJ, nós estamos na casa de quase 500 denúncias. Isso é muito grave. E essas denúncias partem dos alunos, dos coletivos negros, que se organizaram desde 2015 nos encontros de universitários para discutir o seu papel dentro dessa universidade, que é sua, que é de direito, e que ele estava alijado desse processo por conta de uma abolição malfadada de 2 artigos. Então, a gente precisa ratificar essas ações, tanto da UNB como da USP, como ações que vão nos revigorar, nos dar o fôlego necessário para que as nossas universidades, que a gente leve essa discussão lá para dentro e que os reitores tenham a coragem política da reitora da UNB. É o que eu penso no momento. Ok. Otair, qual que é o maior prejuízo nesse processo, na sua avaliação? Na verdade, o prejuízo mesmo, e eu concordo tanto com o que a Denise e com a Kátia, quando aponta muito mais os aspectos positivos, porque eu acho que o que tem que pontuar o tempo todo na mídia é isso, são os aspectos positivos e afirmativos da cota. Então, prejuízos mesmo, entendeu? Não dá para falar na medida em que a gente está remando contra os prejuízos históricos que já existem. Então, o fato de colocar na mídia, entendeu? O fato de colocar na mídia e dando a possibilidade de que essas fraudes possam levar à reflexão, onde as instituições, a partir dela, possam se aperfeiçoar, isso é um aspecto fantástico, né? Agora, o que a gente gostaria de pontuar? Na Universidade Rural, nós, através do LEAF, do Laboratório de Estudo Afro-Brasileiro e Indígena, articulamos com outros NEABs, né? Como o da UFOP, como o da UFES, e criamos, há uns anos atrás, o Observatório, né, de Ações Afirmativas do Sudeste, o OPAS. E a gente tem mapeado, né, e olhando as universidades de uma maneira geral. Então, o que a gente consegue perceber, primeiro, foi uma lentidão de algumas universidades, porque a pergunta é onde é que ocorrem as fraudes, como é que elas ocorrem e por que ainda ocorre fraude. Né? E é importante que as instituições estejam combatendo, mas é importante que a gente reflita, né, sobre o processo de implementação dessas ações afirmativas, que é muito variável de acordo com cada instituição. Então, nós vimos aí a Kátia colocar a experiência da UERJ, que é uma das pioneiras nesse processo, junto com a UNEB, lá da Bahia, né, com a UENF, mas em nível federal, a gente tem o destaque da UNB, tanto é que deu o caso ao STF. O que acontece? Você tinha uma realidade antes da Lei 12.711 e depois da Lei 12.711, que se refere, né, ao âmbito federal das universidades, né, e dos institutos federais, você vê uma adesão mais ampla das universidades públicas federais ao sistema de cota. Mas a pergunta é, como é que foi essa adesão? Então, nós temos aí, nesse processo, alguns equívocos que precisam ser reparados, que precisam ser melhorados. Porque a questão da comissão de heteroidentificação, ela só vai ser pautada quando pinta, ou quando surge na mídia, principalmente no programa, né, um grande programa de televisão, a questão das fraudes, principalmente nos cursos de medicina de algumas universidades, inclusive no Sul. E aí cria aquela celeuma danada e muitas instituições vão procurar os NEAB, vão procurar os LEAF e vão procurar algumas comissões ou alguns negros que já dentro das instituições já lutavam, né, lutavam para implementar de forma mais efetiva e de mais responsável. Então, é importante que as instituições repensem esse processo, entendeu? E eu acredito, né, como a Kátia falou da experiência da UERJ, eu acredito que as instituições que implementaram mais cedo, elas hoje, possivelmente, estão num processo mais adiantado
de resolução de mecanismos internos sobre essas tensões e conflitos. Mas é importante pautar que muitas dessas instituições, principalmente as federais, né, a maioria, né, praticamente, não entrou lá desde o início. Ao contrário, né, entrou na medida em que as pressões, e a Denise não deixa mentir por conta da UFRJ, né, que tem, principalmente em relação aos servidores, um pioneirismo, mas em relação aos estudantes, a UFRJ não entra no mesmo time que outras instituições entram. Então, há um processo diferenciado entre as instituições e, por conta disso, também há um combate diferenciado aos mecanismos internos. Agora, o importante é que a gente aprenda, entendeu? Com as fraudes, no sentido não de colocar o sistema de cota em xeque, se é válido ou não é válido, mas no sentido de aprimorar esse sistema, no sentido da efetivação de uma política de direitos. E precisamos lembrar que, no caso das federais, das públicas, com a 12.711, agora está fazendo aí 10 anos para fazer uma avaliação. E a pergunta é, entendeu? Como é que essas instituições, no caso das públicas federais e a partir do MEC, né, elas estão se organizando para promover a avaliação desse processo de maneira que a gente possa aprimorar esses mecanismos, porque a fraude não deve existir. É autodeclaração. Engraçado, e eu gostaria que Kátia e Denise falassem o seguinte: uns anos atrás, se você colocasse, né, para as pessoas optarem quem é que ninguém queria dizer que era negro no Brasil. Com a partir das cotas, né, a possibilidade de ir para um curso de engenharia, de medicina, etc., que também é bom mapear essas fraudes, em que áreas, né, de formação, né, acontece com maior incidência, né, e acredito, inclusive, que a Kátia deve ter dados lá da UERJ sobre isso, você vai ver que a área de humana, que sempre foi uma área muito mais, né, ligada às políticas de democratização, porque é o que está por trás das cotas, tem a ver com a política de democratização do ensino do superior, que sempre foi a formação da elite desse país. Então, por isso que mexe na ferida, por isso que toca na ferida da elite. Né? E aí, o que acontece? O que faz algumas pessoas? Da onde vem essa cultura de eu quero me arrumar, eu quero me dar bem, agora é uma oportunidade, aproveitar a oportunidade e dizer que uma coisa que um tempo atrás provavelmente ele negaria. Né? Negaria. Pegando o seu gancho, Taíra, eu quero até passar também para a Kátia para ela analisar o que você estava querendo em relação ao UERJ, enfim, dando uma visão bem ampla. Essas fraudes, elas são causadas, Kátia, por pessoas que não aceitam as ações afirmativas, ou seja, é falta de conhecimento na hora de burlar isso, ou é desonestidade? O que passa pela avaliação de vocês, Kátia? Tá, legal, Sérgio. O que acontece? Nós temos hoje na UERJ uma comissão, que é uma comissão que foi criada via EDA do reitor, do antigo reitor, professor Rui Marques, em relação às fraudes. Então, nós temos hoje uma comissão que ela vem fazendo esse acompanhamento das fraudes. Nós temos um canal de ouvidoria, na qual a gente recebe as fraudes, realizada pelos coletivos, enfim, qualquer pessoa que queira fazer a denúncia, e, ao mesmo tempo, a gente tem recebido denúncias da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tá? Tudo isso está em processo dentro da universidade. Agora, a gente observa de tudo. Tá? O que eu estou falando de tudo? A gente observa o aluno, o candidato, que ele entra achando que, porque o avô, o tataravô é negro, ele poderia entrar como na cota de negro. Isso aparece muitas vezes num sentido até ingênuo, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós temos hoje, a gente está fazendo uma reestruturação dos critérios. A maneira como os critérios aparecem hoje na UERJ permite que o aluno tenha essa interpretação, porque aparece a questão do fenótipo, tá? Ou seja, do corpo, as características, né, do ser negro, quer seja ele preto ou pardo, como aparece o indicativo dos antepassados. Por quê? Porque na Lei 81/21 aparece como a cota racial, ela está relacionada com a renda, ou seja, a renda socioeconômica, né, o dado socioeconômico, mas aparece a questão negro, quilombola e indígena.
isso precisa ser melhor organizado enquanto critério, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem também alguns candidatos, né, que se tornam nossos alunos, que, na verdade, a própria argumentação dele, no momento que ele que ele passa pelo processo da denúncia, e a gente observa uma certa assim, uma certa malícia, diríamos, né? Uma certa malícia, por quê? Porque você tem hoje, no Rio de Janeiro, cursos no Rio de Janeiro, que eu digo no estado do Rio de Janeiro, cursos de pré-vestibular, que inclusive são cursos caríssimos, não são cursos baratos, são cursos para formar médico, para formar o aluno que vai entrar no curso de Direito e que daqui a pouco ele sai e vai conseguir bons empregos depois. Vocês sabem, né, que nas universidades públicas, os alunos que entram no curso de Direito, eles passam facilmente nos concursos de procuradores, enfim, a gente sabe disso. E aí, o que acontece? Então, a gente tem um pouco de tudo. E aí, qual é o grande passo? O grande passo é reorganizar os critérios de aferição. Eu acho que, para a UESP, está sendo esse o maior desafio. Não só a criação da comissão de heteroidentificação, mas também reestruturar os critérios. Então, assim, quilombola, isso a gente está fazendo a discussão interna. Quilombola, eu acho que a gente precisa ter pelo menos uma declaração de que quilombo nós estamos falando, né? E não simplesmente uma autodeclaração no formulário que ele vai e marca. Então, assim, existem as duas coisas, existem várias coisas. Não posso dizer para você que é só uma coisa, que é só malícia. Não, a malícia, ela aparece também, mas aparece também essa dimensão ingênua, porque os nossos critérios permitem essa interpretação. Denise, pegando esse gancho do discurso da Kátia, ou seja, de que forma seria possível reorganizar esses critérios de aferição? É uma questão de avaliação de fenótipo, como ela disse, de ancestralidade. Na sua avaliação, como que a gente consegue avançar sobre isso? Olha, eu acho que a gente tem que estar em permanente vigilância, porque a gente sabe que uma política pública ela sempre é revisada de tempos em tempos e a gente precisa de todos esses elementos, de instrumentos de análise para poder intervir. Só que eu acho que a coisa já está organizada. Quando você tem a orientação normativa número 4 e a número 6, que uma vem completando a outra, no sentido de dar o caráter de como funcionam essas comissões, o caráter fenotípico ele é determinante. Quando o Otair coloca que há tempos atrás ninguém queria ser negro nesse Brasil, é a mais pura verdade, porque a nós era delegado tudo de ruim dessa sociedade. Nós éramos cidadãos de segunda categoria. Então, quando você cria uma política, quando você cria uma lei, e essa lei tem uma orientação normativa que diz que o caráter fenotípico, aquele que era negado, aquele que era renegado, aquele que nós, mulheres negras como eu e a Kátia, já passamos por esse processo de branqueamento para sermos aceitas socialmente, dentro de um parâmetro até de mulher negra, que a solidão da mulher negra é um fato que a gente tem que discutir e rediscutir, porque ele ainda é vigente na sociedade por conta de uma beleza europeizante. Então, quando a gente coloca essas questões, para mim, o caráter fenotípico é fundamental. A gente tem que estar sempre reorganizando, pensando numa melhoria dessa política, mas o caráter fenotípico está dado. E aí, a questão da ingenuidade, da malícia, eu posso trazer uma experiência. A experiência de hoje da UFRJ, quando a gente aferiu os denunciados das fraudes, a gente pode perceber que no curso de medicina não havia ingenuidade. Havia uma orientação de que, para entrar nesse curso caro, tem que dizer que eu sou preto. Ou seja, eram pessoas brancas como você. Pessoas que se diziam pardas, não sei nem porquê, por uma questão mesmo oportunística. É o tal do afroconveniente, é aquela pessoa que não tá dentro de nenhum critério e está ali simplesmente reivindicando uma tataravó negra. Exatamente, Denise. Exatamente isso. Então, assim, é difícil você conviver com essa realidade. E essa realidade aconteceu nas comissões de apuração de fraude. Era uma vergonha nacional você ver o número de alunos negros, brancos, denunciados. E não era aquele pardo limítrofe, aquele que nos leva a sair fumaça da cabeça, se esse cara é
preto ou pardo. Não, é o branco clássico privilegiado, aquele que sempre teve nas estruturas da sociedade, que quer ficar com essa vaga porque ele acha que ele tem a tataravó preta, sem querer entender que existe uma orientação normativa que diz para ele que o caráter é fenotípico. É para dirimir desigualdades daqueles que foram sempre tratados como desigualdade. Então, ele não entende isso, eles não entendem. Então, tem malícia, sim, tem segundas intenções, agora tem, sim, a ingenuidade trazida pela questão do pardo, como diz muito bem Kabig Mulanga, por uma questão do entrave, do mito da democracia racial, que disse que o Brasil era um paraíso onde todas as raças conviviam com amor e carinho, sem entender que esse mito da democracia racial fez com que essa nossa identidade negra fosse omitida. Então, a gente precisa pensar, resguardada, amassada, é por aí que a gente tem que pensar. Denise, agora é o seguinte, eu sou implacável, e aí, Sérgio, Kátia, me desculpe, mas eu sou implacável na punição, porque quando você chega nesse nível de prestar o vestibular, e aí você escolhe por conveniência o curso de medicina, de engenharia, ninguém escolhe por conveniência o curso de pedagogia. Não, concordo, Thaí. Também sou implacável. Tanto é que os processos estão caminhando junto ao jurídico da universidade. Isso. Concordo. E aí é que eu acho que tem que se aproveitar o momento da fraude, é bom, e eu acho legal o que a Kátia falou da UERJ está discutindo, e eu acho que a Denise lá também, a UFRJ está discutindo, é o seguinte, que a gente tem que aproveitar a fraude para aprimorar as ações afirmativas. Isso é que eu queria perguntar para você e ressaltar. Eu acho importante que a gente pontue no programa também o quanto que isso é fundamental e precisa ser ampliado. Né? Então, eu queria que vocês falassem para a gente números de conquistas, mudanças de realidade. Vocês sabem o quanto que a sala de aula foi mais democrática, né, a partir do regime de cotas. Isso é importantíssimo que vocês tragam para a gente essa realidade. Então, Otair, eu vou emendar justamente com essa pergunta, que você faça um balanço desses anos das cotas, né, que é um tema sempre que as pessoas tentam derrubar, mas que não pode ser derrubado de jeito nenhum, e que as pessoas precisam entender o quanto que é importante. O que representa o sistema de cotas dentro de um país tão escravocrata e desigual dentro que a gente vive? Eu acho fundamental essa questão, né? Porque senão a gente reduz só a fraude. Na verdade, justamente, se a gente for colocar o que de novidade, de revolucionário, vamos dizer assim, de transformação que o ensino superior sofreu desde a última reforma da universitária na ditadura militar, entendeu? A gente coloca que na democratização é o sistema de ações afirmativas, mesmo sob a modalidade cota. É importante a gente colocar que essa experiência ela parte de iniciativa de algumas instituições, né? E a UERJ está aí, que é uma das pioneiras, né? A partir de alguns setores ligados, comprometidos, da negrada ter conseguido chegar à universidade, alguns intelectuais negros, servidores negros, comprometidos, ligados ao movimento negro, entendeu? E que na época não era nem o debate não era nem colocado em questão, então a partir de muita luta, muita força e com o processo de democratização, né, junto à política de inclusão com o governo Lula, você teve um processo de expansão e no caso das redes federais, a implementação da 12711 foi fundamental para você ter um crescimento vertiginoso de oferecimento de vagas, de reservas de vagas, o que você leva em algumas universidades mudança de perfil do alunado, entendeu? E principalmente em alguns cursos. Então, eu posso te dizer o seguinte, não tem assim ainda está faltando, agora que está surgindo alguns estudos fazendo um balanço das universidades federais, porque aí tem um parâmetro da 12.711, e as universidades estaduais ficam muito restritas àquele estado, no caso do estado do Rio de Janeiro, com sua legislação, para verificar o que houve na UERJ de impacto, o que houve na UENF, etc. Mas em nível de federal, já existem alguns estudos, como lá do GEMA, do próprio GEMA, que é lá da UERJ, né? Existe o grupo de estudo do GEMA, que já aponta a mudança de alguns cursos significativa da maior presença de estudantes negros em áreas em que quase não tinha negros
enquanto estudante de ensino superior, no campo da graduação, como, por exemplo, da área de tecnologia, da área das ciências médicas, da área das engenharias, até então impenetrável. Quando você tinha um, meu pai estudou, tinha um, era o exemplo. Eu costumo dizer que é o seguinte, eu cansei de ser exemplo, posso ser referência, exemplo não. Porque olha como é que a universidade, ou está aí, está aqui, ou está aí o exemplo. Acredito que Kátia e Denise passaram por essa. Verdade, mesma coisa. E no caso da entrada de mais gente na universidade, com a nossa cara, deu à universidade brasileira o perfil que ela precisa ter frente à formação social brasileira. É isso que está em jogo. O curso superior, que sempre foi branco, elite da elite, o embranquecimento total, e principalmente quando você vai para algumas áreas, hoje ele já não é tão branco assim. Na área de humana, a gente já tinha, né, uma entrada maior, principalmente quando você vai para alguns cursos como pedagogia, letra, ciências sociais, que é a minha área, né? Então você já tinha uma entrada maior, mas eu acho que em áreas duras, das ciências duras, isso é fantástico. Eu acho que alguns perfis, dependendo da região, dependendo da área, você tem mudança de mais de 50% em relação ao perfil dos estudantes. Agora, detalhe, que algumas instituições conseguiram, para além do acesso, implementar alguns mecanismos de assistência estudantil e de acompanhamento. Por quê? Porque, ao lado da questão do acesso, surgiu a discussão da permanência com sucesso desse aluno. E aí, não é só a questão financeira, são outras questões também que envolvem uma política. Não é apenas adesão ao programa federal, como eu questiono na Lei 12.611. Não é apenas a universidade aderir. Infelizmente, muitas delas apenas aderiu e não pensaram nesse processo. Mas nós aqui da Universidade Rural também temos várias dificuldades internas. Por quê? Porque uma outra questão que que a entrada desses alunos colocam, né? Daí tem que ser preto. Para mim, cota tinha que ser preto, não tem que ser PPI nem nada. Eu sou daquela que tem que ser preto. Preto e acabou, botava ali, tem que ser lá, meter o carão preto, tá? Sou mais radical nesse sentido. Mas no Brasil é muito difícil essas categorias, porque desde o IBGE, essas categorias elas são ambíguas, contraditórias e etc. Por isso que operacionalizar a política, objetivá-la, né, os critérios sempre serão controvertidos. Mas o da autodeclaração associado com a comissão que verifica essa autodeclaração, tem sido, pelo menos, e aí a Denise e Kátia poderão discordar ou não comigo, tem sido ainda o modelo, o mecanismo melhor, mais adequado perante a complexidade dessas codificações. Perfeito. E aí, o que acontece? Ter mais aluno preto dentro da sala de aula tem um outro impacto, Sérgio, que eu costumo dizer que nós não entramos nele, que é o impacto epistemológico. É o professor estar ali com cara, com preto, e com o pessoal ligado ao povo de terreiro, né? de matriz africana, candomblé, também tem o povo da Umbanda, está ligado ao povo do Quilombo, e aí, quando só colocar alguma questão de conhecimento acadêmico, que no nosso caso é todo eurocêntrico, né? Dessa racionalidade científica do cartesiano, penso logo existe, né? Quando você traz outras visões de mundo, concepção e produção de conhecimento, né? Como, por exemplo, o mundo dos terreiros, você coloca em xeque esse conhecimento que se tornou único e universal a partir do colonizador, a partir do eurocentrismo. Esse é um debate que a gente ainda não entrou a fundo, porque ainda estamos brigando para entrar e permanecer. Mas eu acredito que é esse perfil, é isso que é o grande impacto positivo e a grande revolução no campo da educação superior brasileira. Por isso que irrita a elite brasileira, menina, eu me lembro lá no meu estudo, ela sofre de uma negrofobia ou africanofobia. O Maurício André tem umas colocações muito importantes. O negro incomoda, tá do lado do negro, da negra. A gente tem toda uma maneira alegre, né, de ser negro. A brasilidade, não se pode pensar o Brasil, né, sem a participação, né, nossa, em todas as áreas de conhecimento. Então, onde estão os negros ainda na sociedade brasileira, quer seja na televisão, quer seja no mundo da política, da economia, né, dos grandes estratos, banqueiro, fazendeiro. Então, ainda estamos metendo o pé na porta, como eu costumo dizer, e a Denise lembrou aqui hoje. Tá? Então, que bom, a mudança ótima do fala. perfil é fundamental.
Não, Com queria fazer um certeza. parêntese assim, nessa intervenção de Altair. Pode, Sérgio? Calma, Para com dando certeza. continuidade? Absurda. Sem dúvida. Assim, indiscutivelmente, em 31 anos da universidade, eu nunca vi uma universidade tão diversa. Hoje nós podemos nos ver e ratificar com alegria que representatividade importa sim, porque nós estávamos escondidos, nós estávamos invisibilizados dentro de uma estrutura que a gente ajudou e ajuda a manter, mas a gente estava invisibilizado. Contar rapidamente uma percepção muito interessante que a gente tem dessas comissões de verificação, porque quando a gente reúne os candidatos agora para as heteroidentificações da graduação, nós reunimos os candidatos todos no auditório. E nesse auditório a gente faz uma pequena palestra, trazendo fatos históricos da luta negra no Brasil, que propiciou que a gente estivesse sentado ali agora falando com eles. Então, quando a gente fala da Conferência de Durban, quando a gente fala da CEPIR, quando a gente fala da Frente Negra, porque a gente consegue em 10 minutos fazer esse resgate histórico da luta negra no Brasil. Cara, é impressionante. Olhos brilham. Aquela política que foi implementada de que a cota era uma esmola e que aquilo afastou as pessoas de dizer não, eu não quero essa política porque isso é uma esmola, isso caiu por terra, porque hoje você vê o brilho no olho desse negro, dessa negra, que diz que essa universidade é minha, é aqui que eu quero ficar. E isso ajuda na denúncia da fraude, isso ajuda na manutenção dessa política, porque quando você traz a história da luta negra, que nada foi dado por uma simples canetada. Nada foi dado a bel prazer. Isso é fruto de muita luta, desde lá das nossas fugas no Quilombo, quando a gente fazia o feitor se ferrar para atrapalhar a produção de cana-de-açúcar, quando a gente lutava por melhores condições de menos maus tratos, menos trabalho na lavoura, menos comidas gordurosas que nos renderam hipertensão e etc. e tal. Quando a gente faz esse resgate, a gente percebe que esse candidato está ganho para o processo da luta negra, para a manutenção dessa política dentro da UFRJ. Então, hoje nós vivemos um momento muito privilegiado na UFRJ em relação a essas comissões, em relação à disposição política da reitoria, da professora Denise, que dialogou com essa comissão já existente e aprofundou a luta que já estava dada dentro da UFRJ, que estava sentada em cima de um problema crônico, que era o problema de implementação das cotas no ensino superior. Então, assim, para mim, esse momento com os alunos é um momento apoteótico, onde você percebe que a luta dos meus antepassados e a luta daqueles que nos antecederam nessa política foi assertiva. E vai continuar através de nós e dos alunos que a gente está formando, que está vindo uma garotada aí, que esses coletivos negros não estão deixando, está vindo para dizer assim, vamos sacudir essa estrutura. É isso. Ótimo, maravilha. Denise, adorei, Denise, adorei. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Eu disse que ia passar rápido, né? Eu queria só dar uma palavrinha, só uma palavrinha. Com certeza. Agora a gente vai fazer uma rodada final de considerações, né? Ou seja, uma mensagem final. Então, começando até por você, Kátia. Tá, então, primeiro eu gostaria de agradecer aí, né? E acho que esse debate é um debate de grande importância. Eu, ouvindo a Denise e ouvindo o Altair, eu fico muito feliz. Denise, eu fui aluna da UFRJ, entrei em 1984, eu era a única mulher negra da minha turma, e no curso de Geografia, lá no Fundão. E dizem as pessoas que participaram da minha banca de doutorado também na UFRJ, de que eu fui a primeira doutora negra na geografia, né? Então, assim, isso não faz tanto tempo assim, né? Eu tenho 55 anos. Então, a gente mostra o quanto que essa luta é uma luta dos nossos antepassados, mas é uma luta muito recente. Os ganhos, assim, dentro do papel da universidade, e a universidade sendo esse lugar predominantemente da construção das elites, ela mostra para nós exatamente a importância do sistema de cota e o quanto que o sistema de cota ele altera nessa formação socioespacial. Ela vai alterar e vai contribuir para novos olhares. A UERJ hoje está fazendo 17 anos do sistema de cotas, nós temos mais de 25 mil alunos egressos, ou seja, alunos do sistema de cotas
que passaram pela UERJ e que hoje estão em empregos importantes, né, como juízes, como médicos, como dentistas, como professores, intelectuais. Isso é um dado extremamente importante. E aí, como o Thaís já falou, há uma diferença desse aluno, desse corpo, como já diria Paulo Freire, né, no sentido de que todo ser ele traz consigo a sua história e os seus saberes. E o quanto que esses saberes, no diálogo com a produção científica, vai alterar a própria produção científica. Nós temos um Brasil hoje, né, enfim, um estado do Rio de Janeiro, que ele é de uma diversidade cultural enorme. Então, assim, há uma história do conhecimento científico que coloca os saberes populares como sendo saberes inferiores, quando a gente sabe que é exatamente o contrário, não existe isso. A universidade só avança, o conhecimento científico só avança na medida em que ele dialoga verdadeiramente, legitimamente, com os saberes populares. Eu costumo dizer para meus alunos que o Darwin passou pelo Rio de Janeiro, só que o Darwin esqueceu de dizer aquelas pessoas, aquelas etnias que contribuíram decididamente para o conhecimento, para a produção da pesquisa do próprio Darwin. Isso não aparece. Então, essa discussão do sistema de cotas, eu acho que é uma discussão importante. Eu gostaria aqui de continuar fazendo essa discussão, já que o Otaí e Denise nos provocaram aqui bastante, inclusive para contribuir para a alteração desses sujeitos, né, desses meninos e meninas que entram enquanto alunos nossos, mas que interferem na reflexão em torno da epistemologia, sim, como diz o professor Boaventura, a necessidade da produção de uma epistemologia do Sul, ou seja, aquilo que está para além de só a importação de conhecimento, mas da produção do próprio conhecimento, e que isso, com certeza, passa pela experiência desse aluno que vem da favela e que traz consigo as suas trajetórias, esse aluno que vem de um determinado quilombo da área rural e que traz consigo os seus saberes, esse aluno que vem de uma etnia indígena e que traz consigo os seus saberes em torno da própria biodiversidade, do conhecimento das ervas, do conhecimento do espaço do tempo. Tá? Eu gostaria de agradecer muito aqui e eu estou muito feliz. Denise e Otaí, depois eu quero continuar essa conversa, quero o telefone de vocês. Que bom. Otaí, só a conclusão, então. Com certeza, Kátia. Eu fico à vontade porque eu sou uergiano, né? Antiga favela do Esqueleto. Meu sonho, eu fiz o bacharelado em Ciências Sociais na UERJ, né? Lá atrás, antes de vocês. Depois fiz o doutorado de Ciências Sociais na UERJ, tem um carinho muito grande, porque eu sempre considerei a UERJ a mais plural delas todas. Enquanto eu entrava no IFIX, na UFRJ, e não me via tanto, na UERJ, de cara, a gente já se via. Acho que o histórico da UERJ já marca isso, na antiga UEG, né? Então, eu tenho um enorme, e fora a experiência. Agora, eu gostaria de finalizar, ao mesmo tempo, chamando a atenção para esse cenário político, né, desfavorável às ações afirmativas a partir da última eleição, a partir de alguns governos onde seus mandatários têm perfis conservadores e fascistas, entendeu? Misóginos, racistas, entendeu? Altamente, né, é o pior que a elite brasileira pode produzir. Então, e tanto em nível estadual, de alguns estados, né, o Rio de Janeiro não foge à regra, quanto em nível, principalmente, do governo federal. Então, acho que esses são, hoje, os maiores obstáculos, os maiores prejuízos. Sérgio, já que você falou em prejuízo, acho que os maiores prejuízos são justamente, hoje, os mandatários que deveriam estar, né, nos estimulando a aprofundar essa política e estão combatendo essa política. Então, existe projeto do PSL para acabar com ações afirmativas, mas, ao mesmo tempo, existe o contra-projeto, existe o projeto do senador Paim para a gente avançar para a pós-graduação. Ainda, olha só, ainda estamos lutando para implementar as ações afirmativas na pós-graduação. Né? É verdade. Outro desafio importante. Só para te informar que hoje a UFRJ votou editar o PIBIC e ações afirmativas. Então o negócio está andando. Quer dizer, isso são Denise. ganhos. Ótimo, Denise. Ótimo, Denise.
Denise, pega a carona, então, na sua conclusão. Vamos lá. Não, ele já acabou? Já acabou? Não, é só agradecer Imagina. Tem muita coisa. Bom, eu penso que vários programas devem ser feitos. Com certeza, com certeza. Olha, assim, os dois que me antecederam, tanto Kátia como o Otaí, tocaram em pontos fundamentais. Eu acho também que tem que agradecer esse espaço. Esse debate é um debate importante, que a gente tem que multiplicar, que a gente tem que entender que o papel que a academia fez anteriormente nessa discussão foi um papel nefasto. A gente teve grandes quadros da academia se colocando frontalmente contra, mas nós conseguimos, através de uma luta efetiva, ultrapassar todos esses obstáculos e hoje as políticas públicas de acesso aos negros nesse país é um fato imutável que eu não me permito mais voltar atrás para discutir quem é contra e a favor. Quem é contra fica contra, um abraço, tchau, e a gente segue na nossa luta, que temos muito que fazer, muitos instrumentos se aprimorar, como disse Kátia. Então, hoje, a luta e espaços como esse são muito importantes para que a gente possa trazer as nossas experiências e trazer as outras universidades federais, estaduais, para essa luta, para essa discussão. Então, assim, eu agradeço ao UFRJ hoje, vive um outro patamar, não por mim, mas pela luta implementada ao longo dos anos e que está sendo consequente nessa gestão. Um campo desfavorável, como disse o Otaí, mas que a gente tem que surfar nessa onda, porque existe hoje todo um movimento favorável para que a gente solidifique, ratifique definitivamente o acesso de negros ao nível superior, para que a gente possa promover mudanças e dirimir desigualdades de forma verdadeira. É isso, muito obrigada a todos. E o telefone de vocês, óbvio. Eu que agradeço a vocês a participação aqui no Rio TV Debate Virtual e até o próximo encontro.